né, para falar aqui para a nossa galera. Como eu te expliquei, é sempre muito bacana trazer pessoas como você, que para eles, para nossa galera é referência, né? Então, assim, eles se espelham muito em vocês, e é muito legal que vocês compartilhem, assim, essa generosidade de vocês de trazer e compartilhar, né, a história de vocês, porque eu acho que acaba inspirando a galera aí para a construção das suas próprias carreiras. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você mesmo se apresentar, eu vou ficar aqui, vou desligar meu microfone, e vou deixar você falar, aí vou falar, já avisar a galera que já está assistindo a gente no YouTube Live, pode mandar as perguntas ali, a gente vai filtrar, o Wesley vai me passar, e eu vou compartilhar contigo mais para o final, porque eu acho que vai ser mais bacana deixar você contar toda essa história tua, legal, primeiro, e aí depois eu vou trazendo as perguntas, e você pode até voltar em alguns pontos e falar sobre, tá bom? Legal, tá bom. Obrigado, viu, Celinha, pelo convite. Cara, se a galera se espelha, assim, eu acho que agora a galera vai se espelhar mesmo, assim, porque tem uma história boa para contar aqui. Bom, vamos lá, então. Tá rolando, né? Beleza. Oi, gente, tudo bem? Não estou enxergando ninguém, mas espero que vocês estejam aí, os alunos da Red Hook. Obrigado pela oportunidade. Eu sou o Linus e eu trabalho na GUT São Paulo, né? Eu sou diretor de criação agora, eu duplo com o Thiago Abreu. A gente trabalha lá faz mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano, entramos juntos, fomos os funcionários 12º e 13º da agência. Então, já passou mais de um ano, acho que a agência triplicou de tamanho, deve ter umas 44 pessoas agora. Mas a gente já duplava faz tempo já, a gente já duplava, sei lá, 5 anos a gente dupla e a gente já se conhece mais ou menos há uns 8 anos que a gente já trabalhou em agências parecidas. Só que eu acho que o papo hoje que eu queria trazer não é sobre a GUT, né? Não é sobre o momento atual da minha carreira, mas começar lá do começo, porque eu vou mostrar para vocês toda a minha trajetória aqui, de um jeito mais leve, um jeito mais engraçado, tá? Então, primeiro, deixa eu me apresentar. Cara, meu nome primeiro, para quem não sabe, meu pai era fanático pelo Snoopy, então meu nome é Linus porque tem esse personagem que é o Linus, que tem o cobertorzinho azul, né? Ele batizou por causa disso. Por acaso, a minha irmã chama Lucy, que é a irmã do Linus no Snoopy. E para completar a campanha integrada, a gente teve um Beagle quando era criança, só que o Beagle não se chamava Snoopy, né? Ele tinha outro nome, mas meus pais, eles fizeram lá, campanha integrada. Teve os dois personagens e o cachorro. Cara, eu sou manauara. Eu nasci em Manaus, muito porque meu pai é engenheiro civil, então ele trabalhou uns anos lá, mas minha família inteira é de São Paulo, então, por acaso, eu nasci em Manaus. Foi só assim, eu nasci, vim para São Paulo, nem conheço, cara, eu estava pensando em voltar para lá, acabei não voltando por questões globais agora, e não deu para voltar, assim, eu sempre quis conhecer, nunca conheci, no ano que eu estava pensando em ir, não rolou. O que mais? Cara, eu sou descendente de japonês, acho que tá fácil de enxergar aqui, mas muita gente pergunta, então, eu sou por parte de mãe e por parte de pai, né, sou neto de japoneses, gosto muito da cultura, da culinária, cara, da maneira, acho que a minha criação foi muito em cima da cultura do Japão, né, dos meus avós. Tenho muitos amigos descendentes de japoneses, tanto de infância quanto da adolescência, e assim, eu acho que tem alguns valores da cultura japonesa que eu acabo trazendo para mim, assim, para a maneira como eu trabalho, enfim. E uma outra coisa sobre mim é que eu pratiquei atletismo 10 anos da minha carreira, da minha vida, né? Quando eu tinha, sei lá, dos 8 aos 18 anos, eu pratiquei atletismo. Eu adorava competir, só que é um esporte individual, né? Então depende muito, assim, do seu próprio esforço, porque, cara, não tem como você sabotar o seu adversário, né? Você tá separado pela raia, então não tem como você atrapalhar eles, depende muito de você. Só que ao mesmo tempo, a minha prova favorita era o 4%, que era o revezamento 4%, que é aquela volta completa, que era um time de 4 pessoas, que cada um corre 100 metros, passa o bastão para o outro, e isso trazia, assim, um espírito de equipe muito grande, porque, cara, você precisava treinar a passagem, não adianta você juntar
sei lá, 4 pessoas super rápidas se a passagem é ruim, né? Se vocês derrubam o bastão no meio da corrida, ou se você se atrapalha todo na hora da passagem. Então, era uma prova que eu adorava, assim, era o fim da competição, a maior adrenalina, você juntava com o seu time para correr, e o teamwork era super importante nessa fase, né? Então, assim, resumindo um pouco de mim, é isso. E o papo que eu queria trazer para vocês, né, que é o tema, resiliência e um pouco de cara de pau. Eu estou até falando aqui, 10 anos de resiliência, um pouco de cara de pau, da mesa de luz ao vidro reciclado, porque acho que quando eu comecei a carreira e quando eu acompanhava, assim, a carreira, o mercado, eu via muita história de pessoas que, sei lá, é o estagiário que o primeiro estágio dele foi numa grande agência brasileira e 2 meses depois ele foi promovido. Ou, sei lá, o cara que o primeiro filme que ele fez na carreira ganhou o Leão de Bronze em Cannes. Ou, cara, o primeiro projeto que tal pessoa fez quebrou a internet, sabe? Assim, não é bem assim que funciona o mercado, não é bem assim que foi. Minha carreira foi totalmente oposta disso. Eu acho que são histórias legais que você vê por aí, mas ao mesmo tempo eu acho que, não sei, eu ficava um pouco desmotivado, sabe, de ver umas histórias dessas, porque eu me via assim numa posição que, cara, talvez eu nunca chegue lá, talvez eu tenha que aceitar minha posição aqui numa agência pequena, fazendo um trabalho meio que irrelevante, assim, que ninguém vai ver, sendo que não, né, isso daqui, eu acho que isso devia me motivar um pouco mais, assim, para fazer coisas melhores, coisas mais legais. Então, eu vou contar mais ou menos um pouco da minha trajetória, em cima daquele currículo que ninguém gosta de falar. Eu mesmo, assim, dou aquele migué lá no currículo, aquele começo de carreira, porque todo mundo quer ter o seu currículo perfeito, brilhando, aquela trajetória impecável na carreira. Mas eu acho que tem muita coisa que eu fiz e que eu aprendi, né, nas primeiras agências, nos primeiros lugares que eu trabalhei, que viraram alguma chavinha em mim, que me deram algumas lições que me ajudaram, assim, na carreira até hoje. Então, estava pensando, vou tentar apresentar 4 projetos para vocês, bem por cima, mas que são projetos que não são os mais criativos do meu portfólio, não são os mais premiados, mas que por um motivo ou outro, eles são super importantes na minha carreira como um todo. Só um disclaimer aqui, que essa aqui não é uma história de inspiração, porque eu sou uma pessoa privilegiada, né? Nunca passei nenhuma dificuldade, mas isso aqui é uma trajetória cheia de péssimas decisões, e assim, digo péssimas decisões, e é o que eu falei, que são as lições que eu aprendi ao longo delas, né? Então, vamos lá. Para começar, eu sou formado em design gráfico, então eu não sou formado em publicidade, e acho que da minha turma, acho que ninguém chegou a trabalhar em agências grandes de design ou de publicidade. Eu não tinha muita referência para onde ir, sabe? Eu não sabia, não tinha noção nenhuma de mercado, tanto de design quanto de publicidade. Então, eu não sabia, assim, o que eu vou fazer da minha carreira. E o meu primeiro estágio foi numa agência que chama B mais G, que hoje se chama CBA B mais G, que é uma agência bacana, que é muito focada em branding e faz muita embalagem para clientes grandes da América Latina, Brasil, América Latina, sei lá, faz embalagem de Nescau cereal, fazia caldo Knorr, sopa Maggi, essas coisas. Fazia muito branding também. Vou listar aqui mais ou menos 3 coisas que eu passei assim em cada lugar que eu trabalhei. Então, primeira coisa, cara, foi o meu primeiro estágio, e na época estágio, acho que não tinha esse lance de ser 6 horas. Estágio era 8 horas. Então, meu primeiro estágio, eu estudava de manhã, meu primeiro estágio era da 1 da tarde às 9 da noite, né? 8 horas, corrida sem pausa, porque não tinha horário de almoço, não tinha como pausar. Acho que eles davam, tipo, sei lá, 15 minutos de pausa, mas, cara, no meio da pauleira não tinha como. E se o estágio ele era até as 9 da noite, é porque tinha gente até as 9 da noite todo dia naquela agência. Porque eles não vão deixar o estagiário fechar a agência todo dia. Então, assim, esse acho que foi o meu primeiro contato profissional, já foi assim, toma na cara, 8 horas sem parar, saindo 9 da noite pelo menos. Segunda coisa,
tinha 2 estagiários, né? Eu era estagiário da tarde e tinha o estagiário da manhã. Só que tinha um computador para trabalhar. Então, cara, eu tomei no cu, né? Porque tinha o estagiário da manhã, que trabalhava das 9 às 18, e eu trabalhava das 1 às 9 da noite. O estagiário da manhã, por acaso, vocês podem pesquisar, ele chama Leandro Sena. Cara, é designer incrível, assim, trabalha na Apple na Califórnia, hoje em dia, cara foda, assim, bem legal. Só que o problema é que ele ficava no computador o dia inteiro e eu não. E aonde que eu ficava quando eu não tinha computador para trabalhar? Eu ficava 5 horas por dia, no mínimo, trabalhando na mesa de luz da agência, né? Então, assim, eu não tinha computador, eu ficava na mesa de luz. Não sei se vocês sabem o que é uma mesa de luz, mas é essa mesa que tinha as lâmpadas e um tampo de vidro. E como era uma agência que fazia muita embalagem, eu ficava o dia inteiro fazendo mockup. Então, eu que montava a caixa do Nescau Cereal, eu que tinha que montar a embalagem do caldo quinor, sopa instantânea. Tinha que ficar perfeito, porque é uma agência que faz embalagem, né? Então, na hora de ir para aprovação, tinha que parecer um produto final. Então, você imprime o rótulo da embalagem, você cola no papel contact para parecer plastificado, aí você faz o vinco com as costas do estilete em cima para parecer aquele fecho zip-zap. Tive meu primeiro contato com cola spray, tinha que montar folheto, montar brand book, enfim. Então, esse aqui foi o meu primeiro estágio. 5 horas de luz, de 5 horas por dia, no mínimo, na mesa de luz, montando o mockup o dia inteiro, revezando o computador, trabalhando até 8 horas seguidas, sem descanso. E, cara, assim, acho que foi um pouco traumatizante para mim, porque aprendi pra caramba, o pessoal era muito legal, só que eu não sei, eu não tinha noção de mercado, falei, cara, acho que a agência de design não é para mim. Se toda agência for assim, acho que eu não quero trabalhar, não. Aí eu resolvi sair e tentar outra coisa, né? Tipo, eu tava fazendo meu TCC ainda, aquele ritmo insano, enfim. E aí eu consegui um emprego numa marca de skate que chama New Skate, que na época era, sei lá, a maior marca de skate do Brasil, tinha, junto com a Kicks, não sei. E assim, foi muito legal, porque, cara, né, é aquele emprego que você fala, porra, vou fazer as estampas da marca de skate, uma marca que eu gostava. Todo mundo fala, pô, trabalho legal pra caramba. Todo mundo tinha uma inveja, assim, porque parecia um trabalho bacana, né? E o que aconteceu? No dia que eu fui começar, eu cheguei lá, toquei a campainha, toquei o interfone, cara, tudo apagado, assim, não tava entendendo nada. E aí a recepcionista foi meio assim, quem é? Quem é? Eu, não, eu vou começar aqui hoje e tal. Tá, entrei. Aí eles me explicaram que, cara, a empresa tinha sido assaltada um dia antes, roubaram, assim, o estoque de roupa. Foi o horror, assim. Mas, mas beleza, vamos começar, vamos trabalhar aqui. E, cara, assim, eu acho que eu trabalhava muito pouco e eu ganhava muito pouco, porque eu ainda estava na faculdade, então ganhava mais ou menos um salário de estagiário, que na época era, sei lá, R$ 500 por mês que eu ganhava, mas trabalhava muito pouco também, porque na marca eu trabalhava em conjunto com uma estilista, então eu criava as estampas das coleções masculina, e aí você trabalha, sei lá, primavera, verão e depois outono e inverno, né? Então, sei lá, são 2 tiros por ano, e enquanto você não define, o dono da marca não definia o tema da campanha, ficava sem fazer nada, assim. Então, era quase como que trabalhar numa firma, sei lá, 5 para 6, você desliga o computador, vai no banheiro, 6 em ponto, ia para casa. E beleza, assim, eu fiz uma coleção inteira lá com o pessoal, era legal, assim, era bacana, era legal de falar, pô, trabalho numa marca de skate, ia atleta profissional, ia banda de punk rock, que eu ouvia muito punk nessa época, ia banda de punk que era patrocinado pela marca, colava lá, é, via desfile, enfim. Teve o Natal que eu dei camiseta para todo mundo, porque comprava baratinho do pessoal, mas tá, aliás, essa camiseta que tá aqui nem é minha, mas mais ou menos isso que a gente fazia. Mas beleza, a gente faz isso, mas e aí? Tipo, sei lá, não sentia muita satisfação profissional no que eu estava fazendo. Eu terminei a faculdade, o meu chefe queria me efetivar pagando o mesmo salário de estagiário, eu também não estava muito afim.
E aí eu falei, cara, acho que eu também não é isso que eu quero também. Resolvi sair. Aí eu tava de bobeira em casa, amigo meu da faculdade, ele tava trabalhando numa empresa, ele me ligou e falou, não, vem aqui então, vamos trabalhar aqui, tem uma vaga para designer também, vamos ver qual é que é. Cara, a empresa chamava Agência de Formaturas. Hoje eu até dei uma pesquisada, hoje em dia ela se chama AGF 360. E o que que é? Ela fazia parte de um grupo de empresas, só que essa empresa que eu trabalhava, ela era focada em fazer festa de formatura de faculdade. É, então, tinha uma empresa que ela era focada em fazer jogos universitários, tinha uma empresa que estava começando focada em casamento, e eu trabalhava na empresa que fazia festa de formatura. Então, o meu dia a dia era isso, fazer festa de formatura para os formandos de faculdade particular, da USP, enfim. Então, vamos lá. Quem eram os meus clientes? Meus clientes eram o quê? Eram os formandos de 21 anos, né? Formandos da faculdade. Era a comissão de formatura da faculdade. Então, sei lá, faculdade tipo FAAP, ou umas faculdades mais caras. Às vezes tinha gente que nunca trabalhou na vida e estava lá. Eram nossos chefes, né? Nossos clientes, assim, mandando os jobs pra gente. E qual que era o meu dia a dia nesse lugar? Cara, meu dia a dia, eu coloquei PPT do Willy Wonka, mas meu dia a dia era preparar apresentações para prospectar essas turmas, né, que queriam se formar, porque elas falavam com várias empresas, e quando a gente ganhava conta, desenvolver toda a identidade visual dessa festa. Então, já teve turma de formatura que, sei lá, comunicação ou jornalismo Mackenzie. A gente quer fazer uma festa temática da Fantástica Fábrica de Chocolates. Aí o que você faz? Você pega o logo do Willy Wonka e escreve lá, Formandos Jornalismo Mackenzie, na fonte do Willy Wonka. Vamos colocar uma fonte gigante de chocolate no meio da festa de formatura. Vamos colocar. Ganhou, vamos fazer a festa. O que eu tinha que fazer? Eu criei esse logo, crio uma cara visual, e eu desdobro vou fazer o balde de gelo que vai para a família, a chinela havaianas que eles vão distribuir no dia da festa, o loguinho que vai no canudo do formando, enfim, era isso, assim, o meu dia a dia. É, e isso, assim, fazer o PPT do Willy Wonka era tipo o job filé, porque geralmente a galera queria que eu fizesse o logo, a identidade baseado no mascote da Atlética, né? Então, pega o lobo malandrão, fortão, adapta, coloca formandos 2000 e sei lá quanto. Então, fazer o Willy Wonka, fazer o Moulin Rouge, isso daí era o filé do filé. Além disso, eu sentava numa salinha que ficava o pessoal que era responsável pelas fotos da festa, que era a galera que produzia as fotos da colação de grau e da festa de formatura, e responsáveis pela venda do álbum. E, cara, eu chegava mais cedo que eles, assim, para trabalhar. E aí o telefone tocava, e todo dia o telefone tocava. E era sempre um pai puto da vida, um pai, uma mãe ou um aluno, puto da vida porque o álbum não tá pronto, o álbum tá atrasado, cadê as fotos? E eu que atendia, então era quase que o telemarketing, assim, da empresa nas primeiras horas do dia. E, cara, não tinha o que fazer, né? Eu tinha que repassava o e-mail, a galera não acreditava, ficava puta comigo, ficava me xingando. E é isso, assim. E eu acabei ficando, cara, 1 ano e meio, assim, nessa empresa. Não sei por quê. Não tinha perspectiva nenhuma de mercado, né? Estagiei numa agência de design. Cara, foi assim, traumatizante para mim. Falei, não quero trabalhar mais nisso. Trabalhei numa marca de roupa que eu achava legal pra caramba, só que não pagava bem e acho que ia ficar no modo automático para sempre. E aí eu fui para uma empresa de festa de formatura. Então, basicamente, eu não tinha portfólio até então, né? Eu tinha, sei lá, trabalhos da faculdade, umas estampas de camiseta e só. E balde de gelo e chinela havaianas. E aí eu tava querendo sair já, tava meio insatisfeito. E aí uma amiga minha trabalhava numa agência de publicidade e ela falou, tem uma vaga aqui de designer, né? Você não tá afim? Aí ela falou, e paga bem, assim, tipo, pagava, sei lá, 2.000 e poucos reais, que era tipo, quase o dobro do que eu ganhava. Então eu falei, cara, vou na hora vou.
E aí eu fui. E essa agência era a Eugênio, que era uma agência focada em marketing imobiliário, né? Era uma agência gigantesca, assim, quando eu entrei. Não fazia ideia. Acho que foi a primeira agência de publicidade que eu trabalhei. Tinha, tipo, 80 pessoas na criação. Tinha um departamento gigantesco de arte final, que tinha 2 turnos, aliás, que era o turno da manhã, o turno da noite, né, da madrugada. Aí tinha um departamento para fazer mocap, né, os mocapeiros, que era o que eu fazia lá na agência de design. Tinha 2 caras durante o dia e um cara durante a noite para montar folheto, montar prancha, os anúncios que iam para os clientes, enfim. E então eu fiquei maravilhado, assim, cara, esse lugar é gigantesco, né? Tem um monte de gente para aprender. Não tinha noção nenhuma de mercado, nenhuma. Eu olhava assim, a galera entrava eu olhava na tela do computador do pessoal da criação e todo mundo lá acessando um site com fundo amarelo, então eu não fazia ideia do que era. E aí só depois eu fui descobrir que era o clube de criação. E aí eu comecei, só que eu comecei assim, rolaram tipo, sei lá, 40 demissões um dia antes de eu começar. Então, cara, tava um clima de merda assim na agência, né? Já fui recebido com clima de velório naquele lugar. Mas beleza, era uma agência que trabalhava muito, então, pelo fato de ter demitido muita gente, cara, foi ali que foi as primeiras vezes que eu virei noite trabalhando. E assim, virar noite, tipo, sei lá, 2 vezes por semana, virando noite trabalhando, fazendo folheto de empreendimento imobiliário. E assim, foi um ritmo punk, pesado. Mas o que aconteceu também nesse período que eu trabalhava lá foi a crise de 2008, a crise imobiliária de 2008. Então assim, do nada, a gente trabalhava muito, cara, para zero de trabalho. Não tinha o que fazer. Teve um dia que demitiram metade da agência. Foi até uma história muito bizarra, assim, porque a gente, a galera recebeu um e-mail falando, ó, sei lá, 5 da tarde vai ter uma reunião na sala grande, e se você receber esse e-mail é para ir para lá. E aí deu 5 da tarde, a galera começou a levantar e sair em silêncio, e eu não tinha recebido esse e-mail. E aí metade da agência foi para a sala de reunião, metade da agência ficou trabalhando, só que a galera que estava trabalhando começou a se olhar, ninguém sabia o que estava acontecendo, todo mundo parou de trabalhar, porque você não sabia se eles iam ser demitidos ou se a gente ia ser demitido. No final foram eles, mas assim, foi quando a crise bateu pesado e aí, assim, parou o trabalho, né? Foi, sei lá, final de novembro de 2008. Então, de virar à noite 2 vezes por semana, cara, não tinha nada para fazer. Você ia passear no shopping, você ficava o dia inteiro conversando com os caras do mocap, sei lá, não tinha nada para fazer. Mas, apesar disso tudo, eu acho que o ponto positivo dessa agência é que ali foi o lugar que eu decidi virar diretor de arte, porque lá trabalhava com um esquema diferente, né? Eles trabalham com quadras lá. Então era uma dupla de criação, um assistente de arte e um designer. E eu era o designer. E eu via a dupla criando, trabalhando, criando as campanhas. E sobrava para mim, assim, desdobrar os folhetos, desdobrar umas peças menores, que tinha coisas legais para fazer, mas, sei lá, eu queria fazer o que eles faziam, né? Eu queria criar. Então, da Eugênio, eu acho que isso que eu tirei de positivo, né? Que foi o lugar que eu vi como que funcionava uma dinâmica de agente de publicidade. Não quer dizer que o designer ele só desdobra, mas pelo menos na agência que eu trabalhava eu sentia isso, né? Que você participava um pouco menos das decisões criativas de uma campanha do zero. E aí eu vi e falei, ah, beleza, então eu quero virar diretor de arte. Ponto, só que não vai ser aqui. Então eu decidi sair para tentar alguma coisa. Acabei freelando em alguns lugares, e aí eu acabei conseguindo emprego numa agência que chama Love Brand, que era uma agência minúscula na Vila Olímpia, que eram 4 pessoas na criação e um diretor de criação. Então, era uma agência super pequena. Basicamente, meu portfólio até então era o quê? Trabalho de faculdade, estampa de camiseta e folheto imobiliário. E aí, essa agência que eu trabalhei era uma agência que trabalhava com muitas contas imobiliárias, né? Uma coisa acaba levando a outra.
Foi ali que eu consegui mostrar o portfólio, né? Que eu não tinha portfólio ainda de publicidade. E foi ali que eu consegui um emprego. E o que a gente fazia, né, na Love Brand, basicamente? Cara, o dia a dia, até estava conversando com meu amigo esses dias, perguntando assim, cara, o que a gente fazia? O nosso dia a dia era fazer flyer de padaria. E quando a gente fala flyer de padaria, é flyer de padaria mesmo, assim, porque trabalhava com empresas de imobiliárias, né, que para vender empreendimentos. Só que enquanto na Eugênio você fazia as campanhas, aqui era meio que essa agência fazia mais os desdobramentos. Então a gente criava flyer que, sei lá, aquele voucher, vai conhecer um empreendimento e ganha uma chopeira grátis, né? E ganha um ingresso para ir no cinema. Então a gente criava esses flyers para promotoras de evento ficar entregando na porta da padaria no sábado de manhã. E esse era o nosso dia a dia mesmo, assim, mesmo. Era o que a gente fazia todo dia. Outra coisa que eu fiz lá também, eu cheguei a fazer o TCC de um cliente, então acho que é um dos pontos altos da minha carreira até então, pegar para fazer o TCC de uma cliente que trabalhava no setor imobiliário. Tive que fazer todo o projeto, fazer toda a apresentação, enfim. Mas, nesse lugar, o que aconteceu? Eu estava matriculado na Cuca, né, na escola Cuca, quando eu entrei nessa agência. E aí nós éramos só em 4 pessoas, a outra dupla tinha feito Cuca, tinham recomendado pra caramba, eu já estava matriculado, e aí o meu dupla, que é Humberto Pacheco, que hoje está na Léo, ele falou, cara, eu vou fazer também. Então a gente duplou na Cuca e duplava no trabalho. E como era uma agência que a gente não tinha muito trabalho para fazer, cara, foi muito bom assim para a gente, porque foi o momento que a gente pegava para criar os briefings da escola, né? E só para contextualizar aqui, quando eu entrei na Cuca, eu tive 2 professores, que o primeiro foi o Léo Macias, na época ele era diretor de criação da Talent. Agora, acho que saiu esses dias, ele tá em alguma posição global no Snapchat nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Ele tinha acabado de ser jurado em Cannes naquele ano. Eu não sabia o que era Cannes, não fazia ideia do que era Cannes. E ele falava, não, vocês têm que ler Archive, né? Vocês têm que pesquisar referência. Eu não sabia o que era Archive, só depois eu fui descobrir. E o meu outro professor foi o Rafael Donato, que hoje ele é VP de criação da David. Mas na época ele era redator na Ogilvy, acho que foi 2009 isso. Então acho que ele tinha acabado de chegar na Ogilvy, na época que o Anselmo, acho que ele tinha acabado de chegar na Ogilvy também, o Anselmo, e estava na época de dar aquela reestruturada na agência, né? Enfim, e assim, foi muito bom o curso, acho que eu dou uma puta importância pro curso, então vocês que estudam aqui na Red Hook também tem que aproveitar esse momento, porque é um momento que foi um momento chave na minha carreira. Decidi virar diretor de arte, mas eu não tinha portfólio, então vou fazer um curso para pelo menos ter um portfólio. E duplar com a pessoa que eu duplava no curso era muito bom, porque a gente tinha uma vantagem de trabalhar numa agência que não tinha muita demanda, então a gente ficava fazendo brainstorm o dia inteiro para os briefs dos professores. E, cara, no final, beleza, eu acho que eu consegui ter o primeiro portfólio. Então, acho que foi na Cuca que eu tive meu primeiro portfólio de propaganda, ainda de estudante, né? Mas acho que eu demorei, sei lá, 4 anos, quase 5 anos para ter meu primeiro portfólio. Na época era muito focado em print ainda, né? Então a gente tinha muito print no portfólio, uma ou outra ação digital, aquelas coisas mais inocentes de portfólio de estudante. Mas foi um portfólio que começou a abrir algumas portas, né? Então eu recebi algumas propostas, só que tinha uma agência que eu já acompanhava, antes de conseguir entrar nela, eu acompanhava o trabalho, fazia um trabalho de design super bonito, assim, e ficava num lugar super descolado na Vila Madalena, era uma ex-escola de yoga, então o lugar é super legal. Aí eu seguia um dos sócios no Twitter, que era o Eduardo Foresti, que é um designer incrível, assim, cara foda. E aí surgiu uma vaga lá para um diretor de arte júnior, mandei um e-mail, eles me chamaram para conversar lá. Essa agência era a EC. E, e quando eu fui conversar lá, não era com o Forest, né, que era o cara que eu conhecia. Era com esse doido aqui.
Era com o Valdir Bianchi. E aí a gente foi, ele me chamou para conversar, ele viu meu portfólio. Eu achei que eu não ia ser contratado, porque ele falou bem, mas ao mesmo tempo me deu várias porradas na entrevista. Só que, só que no final ele me chamou, e assim, cara, eu não sabia quem era o Valdir. E o Valdir é um cara, assim, incrível, um dos diretores de arte mais fodas, assim, da época dele. Que ele tem Leão de Ouro em print, Leão de Ouro em filme, na época que a categoria de Cannes era print e filme. Ele é um dos caras mais talentosos, já fez um anuário do Clube de Criação, e basicamente ele me ensinou tudo de direção de arte e de criação também. Porque quando eu entrei eu não sabia quebrar linha, não sabia fazer sombra no Photoshop, eu não sabia fazer nada, assim, e ele é um dos caras que tem paciência para explicar, e acho que foi com ele também que eu aprendi um negócio que eu levo muito comigo, que dá para você ser uma pessoa talentosa, né, respeitada no mercado, sem ser um cuzão. Ele era um cara muito querido, ele é um dos caras mais queridos do mercado, mais gente boa. Todo mundo que conhece ele fala bem dele, adora trabalhar com ele, né? O cara que tá sempre de bom humor. Ele, cara super empolgado com ideia, adora ideia, enfim. Então, e era esse era uma agência super pequena, uma agência de 40 pessoas, né? Porque ele trabalhou na UMAP, trabalhou na DPZ, trabalhou em agências grandes, mas ele saiu para montar a agência dele com o Forest. Cara, eu acho que foi uma oportunidade incrível, assim, para mim, porque trabalhar com uma pessoa dessas, com o portfólio que eu tinha, né, que era um portfólio basicamente de estudante, quase que ia ser muito difícil eu conseguir fazer isso. Mas, enfim, eu trabalhei lá, fiquei quase 4 anos, eu duplava com um redator que chama Gus, Gustavo Costa, que é meu amigaço, ele está na Alemanha hoje, e aqui na EC, eu acho que eu fiz 2 trabalhos que foram muito importantes, assim, para minha carreira. Por mais que era uma agência pequena, com clientes pequenos, eu acho que a gente acabou fazendo trabalhos que mudaram alguma chavinha, principalmente porque eu não tinha histórico nenhum de agência, não conhecia dinâmica de agência. A única agência que eu tinha trabalhado era uma agência focada em imobiliário, né? Então, sei lá, era um pouco mais deslocada, era um pouco mais agência de nicho, né? E o Valdir ele tinha uma experiência grande em agência de propaganda, então foi um momento que deu para colocar trabalhos que, assim, não, que eu falei, não são os trabalhos mais criativos da minha carreira, não são os trabalhos mais premiados, né? Às vezes não são os trabalhos nem mais legais, assim. A galera pode olhar e falar, puta, que merda, né? Só que, para mim, assim, elas têm uma importância enorme. E a primeira delas, a gente tinha um cliente que era a Penguin Books, que ela foi a Companhia das Letras que trouxe a Penguin para o Brasil. A Penguin é aquela marca de livros que tem aquelas capas icônicas, né, que são as 2 tarjas laranja e falava muito dos clássicos, né, dos clássicos da literatura. E, cara, a importância desse job é porque depois de um tempo, eu e o Gus, a gente tava apanhando bastante do Valdir. Ele não estava gostando das coisas que a gente fazia, ele não tava reprovando muita coisa, e a gente tava puto da vida, a gente ficava reclamava muito, né? Tipo, cara, vou sair daqui que se foda. Só que a gente viu que, cara, só reclamar não tava adiantando nada, né? Porque só reclamar o Valdir ia continuar reprovando, sei lá, e a gente ia continuar nesse ciclo. Então a gente combinou o jogo entre a gente, de, cara, vamos, sei lá, vamos todo dia a gente vai ficar na agência, trabalha até às 7, vamos ficar das 7 às 9 da noite para pensar ideia para os nossos clientes. Por menor que a agência seja, não ter verba para produzir ideia, verba para inscrever em festival, vamos focar e ter ideias. Então, foi isso que aconteceu. A gente começou trabalhava, né? O ritmo da agência era tranquilo até. Então, a gente sentava todo dia, assim, das 7 às 9 da noite, a gente sentava para ter ideia para os nossos clientes. E aí, um dia, a gente estava tentando ter ideia para a Penguin. E, cara, eu lembro muito bem, assim, desse dia, porque a gente estava tentando ter ideia e o clima estava ficando pesado, assim, a gente não estava conseguindo chegar em nenhuma ideia. Cara, a gente começou a discutir, a gente quase saiu na mão, assim, nesse dia. A gente quase brigou mesmo. E daí a gente parou para respirar, e aí começamos a conversar, e aí chegou uma ideia de, cara, Penguin são livros clássicos da literatura,
e se a gente colocasse nas livrarias, essas livrarias tipo a Saraiva, essas grandes livrarias do mercado, a gente colocar uma máquina de escrever na seção de laptop da livraria para falar para você ler os clássicos, conhecer os clássicos. E a gente falou, pô, beleza, é isso, é essa a ideia, vamos apresentar. Só que daí, antes de da gente ir embora, a gente acessou o Mercado Livre, eu acho, e a gente achou uma máquina de escrever assim, linda, 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 laranja, retrô, da cor da marca, tava custando tipo R$ 60. A gente falou, não, vamos comprar agora, assim. Era tipo, à noite, a gente comprou, mandou mensagem pro vendedor, o vendedor respondeu, e a gente combinou de buscar no trabalho dele no dia seguinte, na hora do almoço. Então, a gente foi lá, na hora do almoço, a gente foi, encontrou o cara, pegamos a máquina, chegamos para a agência, eu fiz a arte lá, imprimi no papel sulfite o textinho, colocamos na máquina e chamamos o Valdir na sala. Daí a gente falou, Valdir, a gente tem uma ideia aqui para te apresentar. Daí ele, qual é? Mostra aí, mostra aí. E aí a gente chamou ele para a sala, a gente mostrou, cara, a gente quer colocar essa máquina aqui na seção de laptop, de notebook das livrarias. E assim, a gente tava naquela fase péssima com ele, né? Que ele só reprovava, brigava com a gente. Cara, ele olhou assim, falou, cara, isso aqui é muito foda, isso aqui é muito legal, é legal pra caramba. Liga pro cliente agora, vai apresentar. E daí eu acho que a gente conseguiu apresentar no mesmo dia ou no dia seguinte. A gente pegou a maquininha, a gente foi lá no cliente, na Companhia das Letras, aí na Penguin, mostramos pro cliente, assim, do jeito que tava, né? A gente comprou a maquininha. O cliente aprovou na hora, foi super parceiro, porque o cliente, ele gostou e ele já tinha um contato da Saraiva. Então ele ligou na hora, no meio da reunião, combinou um espacinho para a gente levar a máquina. A gente voltou para a agência, buscou um fotógrafo, um amigo fotógrafo, fomos para o shopping, colocamos a maquininha lá, que é essa daqui. Colocamos a máquina na seção de computadores, tiramos a foto e voltamos para a agência, fizemos umas pranchinhas, soltamos na internet. Cara, saiu em alguns blogs de design, saiu em alguns sites de propaganda na época. Foi bem legal. E no final, acho que o mais legal é que esse foi o nosso primeiro prêmio na publicidade, né? Porque a gente ganhou um prêmio anuário em outdoor com essa peça. Então, cara, a gente ficou nas nuvens, assim. O cliente, no final, ele pagou a máquina, comprou mais 3, colocou em várias livrarias. Mas acho que foi uma lição importante, assim, porque a gente estava numa fase que a gente reclamava demais e a gente não mostrava muita coisa, sabe? Então, deu uma viradinha, porque, cara, vamos parar de reclamar, vamos tentar trabalhar um pouco mais, né? Dosar um pouco esse equilíbrio, porque também não dá para ficar sem reclamar, né? Porque dia a dia é bem difícil. E essa iniciativa de ter comprado a máquina, de, cara, tentar mostrar o mais próximo possível do que a gente imaginava, né? Porque é uma coisa você contar, vamos colocar uma maquininha na loja. Outra coisa é a gente mostrar, e principalmente porque a gente achou uma máquina que era da cor do cliente, que era esse laranja. Então, pra gente foi assim, perfeito. Então, essa é uma das ideias que eu tenho um puto orgulho de ter feito, por toda essa história. E um outro cliente que eu queria falar, a EC tinha acabado de ganhar a conta do Zap Imóveis, que é o portal de aluguel de imóveis, né? Na época, não sei como que é hoje, mas na época era o maior portal de aluguel de imóveis do Brasil. E aí a gente ganhou essa conta e veio o job de criar a primeira campanha para esse cliente. Então, era para criar o filme, que era um filme que ia passar na TV. Ou seja, era o job filezaço da agência, né? De, cara, você vai criar o filme que finalmente seus pais vão assistir na televisão, né? Porque ia passar no intervalo de Jornal Nacional, enfim. E aí o Valdir abriu esse job para a criação inteira. E aí, cara, eu e o Gus, a gente se matou de pensar, se matou, assim. Pensamos muito roteiro mesmo, porque era a oportunidade, né? Para quem sabe, filme é um job que não caía dentro da agência para criar. E um filme para um cliente legal como esse, cara, era a única oportunidade que a gente tinha para emplacar alguma coisa, né? Desse tamanho.
E aí, beleza, a gente pensou pra caramba. Chegou o dia da reunião, a reunião ia ser, acho que à tarde, no fim do dia. O Valdir já tinha visto as ideias do resto da galera, faltava só a gente. Aí ele chamou a gente pra mostrar, sei lá, 11 da manhã. Ele chamou a gente pra mostrar as ideias. Aí a gente contou todos os roteiros, né? Esse. Contou um monte de roteiro. Cara, e no final ele falou, galera, eu acho que não tem nada. Eu acho que não tem nenhum roteiro legal aqui. Ele agradeceu e ele falou, obrigado, galera, mas o pessoal tem uns roteiros bem legais, então fiquem tranquilos porque já temos coisas para mostrar. E aí, nossa, eu e o Gus, a gente ficou assim, primeiro que a gente ficou muito decepcionado com a gente e depois que a gente ficou puto da vida, porque a gente não conseguiu aprovar nada, não ia nada pro cliente. Mas aí dá aquele baque, né, dá aquele bode. Mas aí chegou a hora do almoço, a gente falou, cara, vamos almoçar e vamos fazer brainstorm no almoço, né? Então, o Gus pegou o carro, a gente foi almoçar um pouco mais longe e ficamos pensando, fazendo brainstorm no almoço. E aí a gente chegou numa ideia. Zap Imóveis era aluguel de imóveis para todo perfil de pessoa. A gente pensou, cara, vamos contar a história de um cigano que mora com a família no trailer e mostrar todos esses perrengues que ele passa, né? Toda essa vida de merda que ele passa. Então, cara, tá calor pra caramba, tá frio pra caramba, tá chovendo, o carro enguiça, ele leva uma multa de trânsito, enfim. É isso. Então a gente voltou do almoço, é, pensamos mais ou menos como que seria esse roteiro, chamamos o Valdir, acho que a gente voltou mais cedo do almoço e o Valdir tava lá. Falou, Valdir, a gente quer contar uma ideia pra você, cara, a gente não quer desistir desse jogo. E ele falou, vai, conta aí. A gente contou, cara, a história de um cigano que mora com a família e passa por uns perrengues. E aí a gente pegou no YouTube e a gente colocou uma trilha sonora que é de uma banda que chama Gypsy Kings, que a música chamava Jobi Jobá, que, cara, era uma música perfeita, assim. Então a gente deu play nessa música, deixou tocando e a gente contamos, a ideia é essa. Ele falou, pô, legal, animal, vamos levar para o cliente. E no final, essa ideia foi aprovada, né? Aqui uns frames do filme, depois eu passo o link para vocês. Mas, cara, esse filme também, acho que foi uma lição que a gente aprendeu, que, cara, não desiste, sabe? A gente pensou muita coisa, não rolou, ainda dava tempo, cara, vamos pensar mais. Eu acho que isso foi um aprendizado também que a gente colocou para nossa cabeça, junto com a maquininha um pouco de ser mais proativo, parar de reclamar e ser um pouco mais proativo. Ali mudou completamente a nossa relação com o Valdir, né? O Valdir começou cara, ele amava a gente se empolgava, mostrava ideia todo dia para ele. Todo dia a gente chegava, pensava à noite, mostrava no dia seguinte. Por pior que sejam as ideias, a gente mostrava todo dia uma ideia nova para ele. E essa campanha do Cigano foi outra coisa que a gente aprendeu, que, cara, dá tempo. Se dá tempo, continua pensando, porque uma hora vai sair alguma coisa e vai que, né? Então a gente conseguiu aprovar. Foi o primeiro filme que a gente conseguiu produzir que, cara, a gente entramos num set de criação de filmagem gigante, a gente nunca tinha passado por isso. Passou na TV, meus pais viram. A primeira vez que meus pais viram, estava na cozinha, no intervalo do Jornal Nacional, aí começou o filme, falei, olha lá. Aí eles estavam cozinhando, eles olharam para o lado, já estava na metade do filme, não entenderam um cacete, mas beleza, eles viram o que eu fiz. Mas foi, assim, uma experiência muito legal, porque pelo menos coloquei alguma coisa na rua. Beleza, assim, a gente trabalhou quase 4 anos na EC, acho que depois de um tempo a EC começou a perder alguns clientes e ela foi incorporada à Moody, que é a agência do grupo TBWA, que ficava junto com a Liu Lara e com a ID. Eu fui nessa mudança porque absorveu alguns clientes e levou a equipe, só que também nessa mudança eu não fiquei muito feliz, eu resolvi sair. E aí, assim, eu já tinha meio que um portfólio, eu posso dizer, sei lá, era tipo 60% portfólio de estudante, já não precisava mais do balde de gelo e do chinelo Havaianas do Willy Wonka, não precisava mais das estampas de camiseta.
mas ainda tinha muita coisa de estudante e ainda tinha algumas coisinhas que eu fiz na EC. E aí eu acabei conseguindo um trabalho na Grey Brasil. Fiquei um pouco mais fiquei quase um ano lá, conheci muita gente legal. Tive contato com contas maiores, né, contas globais. Trabalhei com uma galera que tinha experiência internacional, né, trabalhei com os uruguais malucos, trabalhei com o Federico, com o Jorge, com o Fernando, com o Daniel, que acho que era equatoriano, enfim. Foi uma experiência nova, assim, para mim, porque, primeiro que a gente fazia muito brainstorm junto, então acho que acabei aprendendo maneiras novas de pensar, né, que era a maneira como eles pensavam lá. E depois, o Valdir me chamou de volta para a Moody, então, acho que a agência tinha sido absorvida, já tinha se estruturado um pouco melhor, aí ele me chamou de volta e falou, beleza, vamos. E eu acho que na Grey, na Moody, que na Moody eu tenho grandes amigos até hoje, consegui fazer alguns trabalhos, só que nas duas agências eu não consegui colocar muita coisa legal, assim, na rua, igual eu fiz na EC, esse tipo de trabalho que te dá uma virada na cabeça, assim, que muda um pouco sua percepção de mercado, né, de atitude, de como você vai trabalhar a partir de agora. Só que foi na Moody, mais ou menos no final, mais ou menos alguns meses depois, antes de sair da Moody, que eu comecei a duplar com o Thiago Abreu, que é meu duplo até hoje. E, e é isso, assim, a gente não estava conseguindo colocar muito trabalho na rua, só que a gente tinha uma ideia, assim, um insight, assim, que a gente achava interessante, que era o seguinte, quando você entrava no Google e você pesquisava sobre qualquer nacionalidade, o Google, o autocompletar do Google, ele meio que completava quase sempre. Ele mostrava algum estereótipo ou algum preconceito em relação a essa nacionalidade, né? Então, sei lá, você colocava brasileiros são, aí dava, irritantes, turcos são arrogantes, sei lá, ele sempre mostrava alguma coisa ruim, né? Cara, o autocompletar, ele basicamente é baseado nas pesquisas que as pessoas fazem. E aí a gente falou, vamos fazer então, tentar fazer um projeto pessoal em cima disso, né? Porque se a gente não está conseguindo colocar nada aqui na rua, que seja um projeto. E a gente criou esse projeto que a gente chamava de People Are Equal, que qual que era a ideia? A gente ia printar todas essas caixas de busca com esses resultados, e a gente ia chamar, e a gente ia meio que ilustrar isso com uns portréis lindos de pessoas dessas nacionalidades. Então, né, a busca de brasileiro, eu achava um portré de algum brasileiro, enfim. Só que tinha que ser um portré lindo, e como a gente vai fazer isso, né? Vamos chamar uns fotógrafos para ajudar a gente. Beleza, vamos tentar. A gente começou chamando alguns fotógrafos que são amigos nossos, né? Então a gente chamou o Alex Takaki, que é um amigão nosso, pedimos umas fotos para ele mandou algumas fotos, pedimos fotos para outros amigos fotógrafos, e a gente organizou, sei lá, 10 fotos. Temos 10 fotos, vamos montar um site, criar um texto, vamos criar o nosso próprio release dessa ideia, para pelo menos mostrar, esse site existe e já tem algumas fotos. E aí que eu acho que entra um pouco do lance da cara de pau, assim, que a gente começou a mandar e-mail, mensagem, para, fotógrafos fudidos, assim, do mundo inteiro. Falando, temos esse projeto, estamos participando desse projeto, você não quer participar, doar umas fotos? Cara, a gente entrava, sei lá, no Instagram da National Geographic, e aí pesquisava quais eram os fotógrafos que participavam e mandava mensagem pro cara, assim, foda-se, né? Mandava mensagem pro cara, porque vai que, né? A gente mandou, sei lá, 100 e poucas mensagens. Cara, para nossa surpresa, a galera começou a responder, sabe? A galera começou a responder, gostava do projeto. Então, assim, sei lá, de 10 fotos a gente começava a alimentar o site com mais fotos. O projeto estava ganhando corpo. E aí você mandava para mais fotógrafos. Eu não lembro mais ou menos, mas eu acho que, sei lá, a gente começava a mandar para alguns fotógrafos menores, depois começava a mandar para alguns fotógrafos maiores, quando o site já estava mais encorpado. E no final a gente conseguiu, assim, muita foto, muito legal, de uns caras muito bacanas.
a gente meio que descobriu, por acaso, que um dos fotógrafos que mandou uma foto pra gente, ele participou de uma campanha da Apple que ganhou o Grand Prix em Cannes de Outdoor, que era aquela campanha clicada pelo iPhone, né? Então, e ele que teve umas fotos que ganhou o Grand Prix. E ele mandou uma foto pra gente, assim, a gente nem conhecia quem, nem sabia quem era, nem sei qual que é a foto dele, mas ele mandou, uma galera mandou. Cara, e a gente descobriu o quê? Que em cima dessa ideia, a gente tem que ser o nosso próprio PR às vezes, sabe? A gente mesmo montou o site, a gente mesmo mandava o release para os fotógrafos, e quando a gente achou que já tinha foto suficiente, a gente começou a mandar para os portais de notícia. Na cara de pau também, mandava assim, do e-mail pessoal, tipo, que projeto que a gente fez e tal. E começou a sair nos sites, assim, começou a sair na BBC, no G1 Terra. A gente deu uma entrevista para a TV Cultura. O projeto, ele foi usado de referência numa matéria do Altab sobre data e como que dados podem também incentivar discurso de ódio, enfim. E, um tempo depois, o Google tirou esse resultado da nacionalidade. Se você pesquisar, ele não mostra mais. Agora, se foi a gente que fez isso ou não, não sabemos, mas depois de um tempo eles tiraram. Então esse foi um projeto pessoal, assim, que acho que é um negócio que a gente sempre fala quando pessoas vêm mostrar o portfólio, que, cara, se às vezes você não está conseguindo emplacar nada legal na agência que você trabalha, pensa algum projeto pessoal, alguma coisa que você acredita, lute por alguma coisa, porque pelo menos isso, cara, esse projeto fez parte do meu portfólio por um bom tempo, até agora há pouco eu tinha ele e às vezes era o projeto mais legal que eu tinha, sabe, para mostrar. Beleza, a gente trabalhou, cara, trabalhamos esse período na Mood, eu fiquei 1 ano e meio, mas eu e o Thiago a gente duplou, sei lá, alguns meses, a gente conseguiu colocar algumas coisas legais na rua, e o Valdir da Mood, ele tinha saído já da Mood e ele estava indo para a África. E foi na África, e aí ele chamou a gente para ir para a África, chamou a gente, chamou meio que uma equipe assim para trabalhar junto com ele na África, né? O Sérgio Gordilho, que é o CCO da agência, contratou ele, o Valdir conseguiu convencer ele a levar uma equipe para lá. E aí a gente foi. E assim, foi muito doido, porque, cara, entramos 5 pessoas novas, assim, com o diretor de criação, fica até um clima estranho na agência, né? E, de novo, porque no portfólio, eu achava que meu portfólio, ele não era legal o suficiente para poder entrar numa agência grande como a África, e eu acho que ele não era mesmo, assim, porque a gente conseguiu entrar como dupla já, né? Não entrei como assistente na época. Só que eu acho que o portfólio ainda não estava legal o suficiente para entrar. Só que o Valdir, ele me comprou, assim, comprou a gente, né? Vendeu a gente pro Gordilho. E foi a terceira agência que eu trabalhei com o Valdir lá. E, cara, a África foi a agência que mudou a nossa carreira, né? A minha e do Thiago. A gente já foi como dupla, duplamos quase 4 anos lá. Mas foi o lugar que a gente mais aprendeu, mais evoluiu, né? Porque, sei lá, eu demorei quase 9 anos para entrar na África, quase 10 anos para entrar na África. Então, trabalhei 5 horas por dia na mesa de luz, fazendo estampa de camiseta, fazendo balde de gelo e chinelo havaianas, né? Fazendo folheto imobiliário e flyer de padaria imobiliário, trabalhando em agência pequena. Então, cara, não dá para construir um portfólio legal, né, nesse período. E foi muito legal, assim, o Valdir ter chamado a gente para entrar na África. E beleza, entramos na África. Cara, agora a gente vai botar para fuder nessa agência, né? Pô, vamos entrar com o sangue no olho nessa agência. Só que, só que nosso primeiro período na África, pelo menos o meio do Thiago, a gente ficou 8 meses fazendo merchan pro Faustão de Sandália Ipanema. Então, o nosso dia a dia, basicamente, era fazer merchan de Sandália Ipanema com Marina Rui Barbosa, com influenciadoras, atrizes e modelos no Faustão. Então, enquanto o Thiago criava o roteiro do que ela ia falar, né? Essa aqui é a Ipanema Wave, que tem 3 tiras e tem a estampa de ondas.
eu pegava uma arte que o próprio cliente já mandava, aplicava no telão, no fundo do telão do Faustão, na TV que ele ficava do lado, e é isso, assim. Esse foi o nosso dia a dia por 8 meses. E, cara, eu acho que como a gente já tinha... O Thiago também ele já trabalhou em muita agência pequena, e a gente pegava esse tipo de trabalho quase que no dia a dia das agências que a gente trabalhou, eu acho que a gente pegou isso como uma vantagem, sabe? Porque, sei lá, da mesma maneira que eu trabalhei na Love Brand, que fazia flyer de padaria, só que deu para usar o tempo livre para fazer brainstorm para Cuca, aqui também era um trabalho relativamente simples, então a gente pegava o tempo para pensar ideias proativas. E eu acho que rendeu muito, assim, o nosso critério melhorou muito, porque a gente começou a mostrar para outros diretores de criação, pegar o feedback dessa galera, do Gordilho. A gente ganhou o nosso primeiro leão na África, foi um leão de print que a gente fez junto com o Felipe Silva, que até conversou com vocês semana passada. E no segundo ano de África, a gente fez 2 projetos que assim foram os projetos que mudaram a nossa carreira para sempre, né? O primeiro deles é o projeto que a gente fez para a Budweiser e para a ESPN, que chama A Estreia, né? The Debut, que a gente fez com o Oscar Schmidt, que o Oscar Schmidt ele estava aposentado, ele tem um histórico incrível, um puta atleta, nunca jogou na NBA, a nossa ideia era fazer ele jogar um jogo oficial pela NBA. Beleza. Esse foi um projeto que foi super importante para a gente, acho que para a agência também, porque foi o primeiro Leão de Ouro da África, nosso Leão de Ouro, né, também. Só que não é dele que eu vou falar, porque esse projeto ele foi gigante, mas teve um outro projeto que foi super importante para a gente, eu acho que foi o projeto que mudou a maneira como a gente fez propaganda, né? Que a gente estava com esse briefing aqui de reciclar plástico do oceano. Tinha um cliente na África que chama Braskem, que é um cliente focado em produz plástico, produz diferentes tipos de plástico, então seria um briefing interessante para pensar para eles. Cara, vamos pensar, a gente estava pensando já há algum tempo, e a gente chegou em 2 ideias quando a gente estava pensando nisso, de reciclar plástico do oceano. Cara, a primeira ideia era, vamos recolher esse lixo, esse plástico que está no oceano, recolhe ele, recicla ele, vamos transformar ele em isca de pesca e devolver para os pescadores usarem para pescar seu alimento. Cara, uma ideia legal, assim, uma ideia fofinha, né? Ideia do bem, ideia que funcionaria para a Braskem tranquilamente. E a gente chegou em uma outra ideia que partia desse insight aqui. Cara, as pessoas estão um pouco se fudendo pro plástico no oceano, estão um pouco se fudendo. Então vamos pegar esse plástico e vamos transformar em dildos. Assim, é essa a ideia. Fazer uns dildos bonitos de plástico reciclado. E aí a gente, beleza, conversando, chegamos nesse impasse, né? De, cara, a gente tem 2 ideias aqui para o mesmo tema. O que a gente faz, né? Porque essa segunda ideia aqui, cara, se a gente mostrar pro Gordilho, ou ele vai aprovar de primeira ou ele vai mandar a gente embora, sabe? Não ia ter muito meio termo, assim. Só que a gente decidiu ir nela. Vamos all in nela, deixa essa outra ideia, quem quiser fazer, faz aí. Vamos pensar só nela. E eu acho que esse momento foi um momento que, cara, vamos ser cara de pau de mostrar uma coisa que, sei lá, né? Vai saber o que vai acontecer nesse momento. A gente achava que ia ser legal, a gente pensou, tá, e vamos apresentar ela, vamos criar um videozinho, né? Não vamos mostrar ela numa prancha, numa apresentação, porque a gente acreditava muito nessa ideia e a gente achava que tinha um potencial assim de contar de um jeito interessante, sabe? De contar de um jeito diferente. Então a gente, cara, o Thiago fez um roteiro que a gente, cheio de palavrão, a gente colocou uma trilha que é uma música eletrônica bem pesada, assim. Então era um negócio assim super agressivo, mas ao mesmo tempo ele era meio sarcástico, meio irônico, sabe? Um humor meio sacana. E essa ideia, no final, ela se chamou Ocean Dildos.
Esse aqui é o layout que a gente mostrou. Na verdade, esse aqui é um frame do vídeo, né? De como que a gente imaginava que tinha que ser. Falou, cara, isso aqui é um projeto que tem que ter uma pegada um pouco mais de design, né? Tem que ficar bonito. E a narrativa que a gente fez, acho que acabou ficando muito parecida com o videocase final. Então, essa linguagem cheia de palavrão, meio agressiva, só que é agressiva e ao mesmo tempo é engraçada, sabe? Isso é meio que... acho que isso que na hora que a gente passou, que tinha a graça da ideia também. E aí a galera pergunta, cara, como que vocês conseguiram aprovar essa ideia? A gente montou esse videozinho, né, nós mesmos, a gente montou um vídeo contando essa ideia de uma maneira super simples. E aí a gente foi lá na sala da Monique, que é a diretora de projetos especiais da agência, e a gente foi primeiro mostrar para ela. Então a gente montou o vídeo, beleza, é isso, vamos lá na sala dela para ver o que ela acha. Então a gente foi lá, entramos na sala dela, mostramos o vídeo, ela adorou, deu risada, tal. A gente estava discutindo um pouco sobre a ideia. E aí passa o Valdir por trás, ele vê a gente na sala, ele entra com aquele sorrisinho dele de cara que adora ver ideia. Entrou na sala dela e falou, cara, o que vocês estão aprontando aí? Valdir, a gente montou uma ideia aqui, e a gente estava mostrando para a Monique, para ver o que ela acha. Deixa eu ver aí. Pegou o notebook, começou a assistir, e, cara, ele terminou de assistir, ele falou, caralho, isso aqui é muito foda, isso aqui é incrível, vamos agora na sala do Gordilho. Cara, ele pegou o notebook, ele saiu correndo, assim, correndo na agência, aí a gente foi correndo atrás, o Pedro Budos, que era nosso diretor de criação, a gente chamou ele, vem aqui, ele nem não sabia o que estava acontecendo, né? Ele estava na sala dele. Cara, o Gordilho estava na sala dele conversando com o Tavinho, eu acho, que ele tinha acabado de entrar na África. E assim, o Valdir, ele entrou, ele praticamente chutou a porta da sala do Gordilho com o notebook na mão. Né? Ele entrou chutando, falou, Gordilho, você tem que assistir isso aqui agora. Assiste isso aqui agora. Pegou, virou o notebook para ele, deu play. O Tavinho do lado, né? O Tavinho tinha acabado de entrar na agência, não estava entendendo nada. E a gente com uma cara de bosta lá na sala dele também. Cara, aí o Gordilho começou a assistir o Valdir, dando risada, né? Enquanto eu tava passando. Aí o Tavinho, acho que começou a dar risada também. E aí, cara, acho que ficou uma situação pro Gordilho que ele teve que aprovar a ideia, sabe? Ele teve que aprovar, porque tava todo mundo dando risada e por pior que ele achasse a ideia, ele aprovou. Acho que até hoje a gente não sabe se ele realmente gostou na hora que ele viu ou não gostou, mas ele aprovou. E acho que se não fosse também a cara de pau do Valdir, de entrar assim, desse jeito que ele entrou, para vender a ideia para ele. Vender assim, chutou a porta e deu play, sabe? Não explicou nada. Talvez essa ideia nunca teria acontecido. E aí, beleza, né? Cara, aprovamos a ideia. Qual que vai ser o trabalho agora? Cara, aprovamos uma ideia, primeiro e-mail que a gente recebe. Qual que é o diâmetro e o comprimento do dildo que vocês querem? E aí, cara, sei lá, né? Sei lá. Passamos lá umas medidas, enfim. E eu acho que esse projeto, ele parecia simples, né? Na hora que a gente contou a ideia. Mas eu acho que foi ali que a gente descobriu como foi difícil levantar essa ideia, sabe? Porque a gente encontrou muito problema pela frente. E assim, muito problema mesmo. Tanto de volume de trabalho quanto processo, não estava dando certo. A gente, primeiro que eu vi que eu não ia dar conta de tocar essa ideia, porque a gente já estava com outro projeto em andamento. Então, eu convidei a Marina Cota e o Michel Moren, que é uma designer e um diretor de arte que trabalham com a gente, que somos muito amigos, para participar do projeto junto com a gente, né? Porque a gente não ia conseguir fazer o volume de peças que a gente tinha que fazer, porque não é só fazer o dildo, né? A gente teve que criar toda uma estratégia para lançar, criar umas peças de suporte, enfim. Então, beleza. A primeira coisa é fazer o protótipo desse dildo, né? A gente chamou um cara, um mocapeiro. Tava dando super errado, assim, no começo, primeiro porque ele não estava aceitando o formato não estava ficando legal, e segundo porque estava ficando feio, sendo que a gente vendeu a ideia para ficar bonito, né? É quase que uma peça de design, assim. Então, a gente, cara, baseado no plástico que a gente tinha recolhido,
a gente começou a criar, assim, umas combinações de cores que talvez funcionariam, baseado nos testes que ele fez, porque ele fez muito teste. E a gente viu que, cara, tem que ter branco, pelo menos, no dildo, porque daí isso ajuda a mesclar um pouco, porque senão, às vezes, se a gente usasse só cores, talvez não ia funcionar. A gente não estava acertando o formato, a gente não estava acertando que ele estava rachando no meio, ele estava formando umas lascas. Então, o Mocapeiro ele teve que criar um forno específico para criar dildo. Que assim, ele criou é meio que uma base quente que ele primeiro triturava todos os plásticos, jogava eles para derreter. Ele teve que criar um molde de borracha. Então o plástico derretia, ele ia com uma espátula, colocava no molde, só que aí rachava, né? Então aí depois de um tempo a gente foi lá na oficina dele, a gente viu que a melhor solução era, cara, ele recolhe o plástico derretido, coloca no molde, já tem que colocar no congelador para não dar tempo de rachar ou de formar alguma bolha, enfim. Então o processo era, cara, triturava o plástico, dividia por cores, derretia ele na mesa que ele construiu só para fazer dildo, colocava ele no molde de borracha, aí ele ia com um jato de ar para desenformar. Não, ele aí colocava no congelador e depois com um jato de ar ele desenformava os dildos. E esse foi o resultado, assim, no final a gente chegou num resultado que a gente acha que ficou muito legal. A gente fez um silk também, com a mensagem da campanha do lado, a gente silcou a base com o logo da MTV, que foi o cliente que a gente vendeu a ideia no final, porque não dava para vender essa ideia para a Braskem, que é uma empresa super conservadora, né? Então, a gente, em algum momento, a gente começou a fazer brainstorm qual cliente que seria o ideal para apresentar, e aí alguém tinha contado a MTV, a MTV tinha tudo a ver com essa ideia. Eles têm algumas iniciativas de reciclagem, de sustentabilidade. Armamos um call com a galera da América Latina, que era responsável pela aprovação das coisas. E aí também o papel do Gordilho, cara, a gente apresentou de uma maneira que a gente estava tão apaixonado pela ideia, que fizemos uma estratégia super completa de lançamento, que quando a gente apresentou e mandou o vídeo para eles verem, que é aquele vídeo antes de ter o dildo pronto, os caras terminaram de ver o vídeo e eles falaram, tá aprovado, né? Tá aprovado, vamos fazer. Então, a MTV foi um cliente super parceiro também pra gente nessa hora, porque toparam, e toparam sem fazer grande, porque, de novo, não é só o dildo que a gente teve que fazer, né? Isso aqui acho que é o principal da ideia, mas isso aqui era só o começo da ideia, né? A gente teve que fazer um vídeo de lançamento, então um vídeo que explica o que a gente fez. A gente fez uma versão mais longa, a gente fez uma versão de 30 segundos que passava na TV. E aí é o legal, né? Porque a gente via as pessoas comentando no Twitter, cara, vocês acabaram de ver na MTV que eles estão fazendo dildo? É isso mesmo? Né? A galera pedindo, querendo dildo, enfim. Foi muito engraçado. Mesmo porque, cara, essa ideia foi a ideia que, cara, ela parava a agência, porque cada vez que chegava um protótipo na criação, o pessoal ia lá para dar risada, para comentar, para, enfim, zoar, né? E aí a gente fez esses filmes que foram pro ar, para TV e para internet. A gente fez uma música, o Thiago escreveu uma música, então a gente fez um videoclipe, né, em animação. Então, cara, o trabalho assim, você tem que escrever essa música, você tem que conversar com a produtora, né? A produtora vai criar os concepts dos personagens, que é a gente que teve que briefar, que a gente que teve que pesquisar, né? Como que poderia ser a linguagem desse clipe? Quais as cores? Quais os elementos? Quais as ideias, né? Que é um, é um polvo que entra no dildo e espirra bolinhas? É um peixe que canta reclamando do que está acontecendo no oceano, sabe? Tudo isso a gente teve que pensar também. A gente teve que criar um site, e assim, um site gigante, né? Com várias versões do site, a gente teve que fazer e refazer, contando toda essa história em português, em inglês. A gente fez, explicava o problema do plástico no oceano, contava a nossa ideia, colocava o nosso vídeo no site.
colocava algumas fotos que a gente fez, o videoclipe, a gente pesquisou quais que eram os países que mais poluíam os oceanos com plástico, pesquisava o Twitter do presidente de cada país e deixava no site para você poder mandar uma mensagem para ele com uns GIFs que a gente mandou, tipo, ó, vou mandar um dildo para você aí. Demos algumas dicas de como reciclar seu plástico, listamos pontos de coleta de reciclagem no litoral, né, para você poder levar seu plástico para ser reciclado. Fizemos posters que a gente mandou para influenciadores, então aí eu acho que entra também muito papel do Michel e da Marina, que ajudaram muito a gente, porque eu imagino que a gente fez mais de, sei lá, 150 posters, até conseguir aprovar 30, 40, sei lá. E aí a gente fez uma estratégia de influenciadores que, para influenciadores maiores, a gente mandava alguns dildos que a gente fez, porque a gente fez tipo 20 e poucos dildos, e para influenciadores um pouco menores, a gente mandava um pôster para ele, com uma carta, que teve que escrever a carta, contando a ideia, o projeto, o intuito do projeto, o layout da carta, aí o pôster ia dentro de um tubo, então você tem que fazer o layout do tubo também. A gente praticamente ajudou todo mundo se ajudou, né? Então não foi só a criação, foi todo o RTV, a produção, o pessoal de projetos, né? A Monique, a Júlia, o Elliot, Estelinha do RTV, então, assim, para montar os vídeos, montar o videocase. A gente ajudava a enrolar os posters para mandar para a galera, enfim, era um trabalho, cara, todo mundo trabalhando junto, porque era muita coisa para fazer mesmo, assim. Fazer, como que ia ser a embalagem do dildo, né? Não dava para só mandar o dildo solto. Então, fizemos muitas embalagens, pesquisamos muita referência. Michel chegou nesses ícones legais dos animais do oceano. A gente fez uma maneira que tivesse um bercinho para o dildo encaixar, com uma mensagem, como que seria o acabamento, então vai e volta na produção gráfica do pessoal dos art buyers para conversar como que seria os acabamentos, se teriam verniz, qual que seria o papel que a gente ia imprimir, tinha uma textura mais emborrachada. E, cara, fizemos muita coisa mesmo, assim. A produtora que fez o vídeo ajudou a gente a montar uns mood boards muito legais. E, de novo, assim, esse daqui não é o nosso projeto mais famoso, mais premiado, mas, ao mesmo tempo, quando a gente conversa com as pessoas sempre comentam dele. Tinha um amigo meu que trabalha na Alemanha, não é o Gus, um outro amigo meu, veio outro dia me perguntar sobre o projeto, porque o pessoal só fala desse projeto lá. A gente teve um encontro no começo do ano com o pessoal da GUT de Miami e Buenos Aires, e tinha uns caras que adoravam o projeto, a gente nem sabia também, e pergunta, quer conhecer o processo, como foi o processo, né? Principalmente como foi aprovar essa ideia, porque aprovar é mais difícil, né? Chegar na ideia nem tanto, agora ter a cara de pau de você ir lá e apresentar essa ideia, às vezes você fica com um pouco de receio, né? O que a galera vai pensar de você? E eu acho que esse tipo de projeto foi um projeto que mudou a nossa maneira de pensar o tipo de ideias, assim, porque, cara, a gente gosta de ter ideias que provoquem, né, ideias provocadoras, ideias engraçadas, com esse humor um pouco mais ácido, a gente sempre gostou disso, porque a gente faz piada o tempo inteiro, então, pra gente, sei lá, é natural a gente querer ter esse tipo de ideia. E conseguir ter aprovado uma ideia desse porte, pô, acho que mostra que tudo é possível, sabe? Se você chegou numa ideia que parece que é até demais, né? A gente até conversou, assim, cara, essa ideia não tem a cara da África, sabe? Porque a África não era isso. A África era a agência dos filmões, dos manifestões, né? Celebridade, fazer as coisas grandiosas. E a gente quer mostrar aí uma ideia de um dildo de plástico. Tipo, não faz muito sentido, mas também qual agência faria esse tipo de ideia, sabe? Então, não custa nada a gente apresentar. Essa ideia meio que, no final, a gente conseguiu ganhar, tipo, 2 shortlists em Cannes, e o mais legal dela é que a gente ganhou, acho que foram 3 ouros e uma prata no festival do El Oro, em Buenos Aires.
E acho que foi muito legal da parte do Gordilho, porque ele pegou todos os criativos que ganharam ouro naquele ano e ele mandou pro festival. Mandou pro festival, pagou passagem, pagou estadia para poder receber no palco o troféu. Então acho que foi o primeiro festival que eu e o Thiago fomos, que a gente subiu no palco, né? Então foi uma experiência muito legal. Acho que foram 3 ouros que a gente ganhou. É muito legal porque o auditório está lotado e quem ganha ouro, ele passa o case no telão gigante e aí todo mundo assiste, você vê a galera dando risada e é uma ideia que, assim, latino adora esse tipo de ideia sacana, né? Então, a galera dava risada, foi muito legal. E nesse ano a África foi a agência do ano, pela primeira vez na história, ela foi a agência do ano no festival, né? Junto com os projetos que todo mundo fez, né? O Bill, o Buzeira, o Quatrote, o Edinho, aí a Marina foi junto com a gente, todo mundo que ganhou também, prata e bronze. Então a agência foi a agência do ano e a DDB, que faz parte, que a África faz parte, foi a rede do ano. Então essa foto aqui na direita é quando a gente ganhou o prêmio de rede do ano. Então assim foi meio que perfeito assim pra gente, que a gente nunca tinha subido num palco na vida e justo com uma ideia dessa foi demais assim pra gente. E aí sobre o festival só um adendo assim para terminar que no ano seguinte a gente beleza, ganhamos troféu. No ano seguinte, o Gordilho chamou a galera na sala dele, porque ia falar os resultados do Elorro do ano seguinte. Aí chamou, tal, galera, tal ideia ganhou tal, ideia X ganhou isso, ideia Y ganhou aquilo. Pô, parabéns aí, galera, mas esse ano eu não vou. E aí tava todo mundo naquela expectativa, né, naquela vontade de ir, e ele falou que não ia. E aí eu fui cara de pau e falei, pô, Gordinho, então manda a gente, né? E eu falei isso na frente da galera lá, acho que ele ficou tão sem graça que ele falou, tá, então tá, vai, foda-se. E aí a gente foi de novo no ano seguinte. Ele pagou pra gente ir. Então, às vezes vale a pena ser cara de pau mesmo em alguns momentos, porque não custa nada, né? Não custa nada perguntar para ele. Então, eu acho que esse foi um puta aprendizado pra gente em cima desse projeto. E acho que, assim, desses projetos que eu contei, o que eu aprendi, porque eu acho que o Ocean Dildos, né? Eu acho que ele resume tudo toda essa bagagem de agências ruins, esse momento de resiliência, de cara de pau, acho que juntou tudo nessa ideia, porque foi uma ideia que a gente teve que ter muita cara de pau para apresentar, tanto do nosso quanto do Valdir, para vender pro Gordilho, e deu um trabalho desgraçado, assim, porque as coisas não estavam dando certo, tinha muita coisa para fazer, então a gente teve que fazer uma força-tarefa e no fim deu tudo certo. E agora a gente está na GUT, né? Eu e o Thiago, a gente duplou quase 4 anos lá na África. A gente recebeu uma proposta para ir para a GUT. Estamos há pouco mais de um ano, né? A agência tem um pouco mais de um ano, então a gente entrou, tinha 3 meses de vida. E aí, a agência ela tem os valores que eu acho legal, assim, que é a coragem, que eu sinto que a coragem é quase como se fosse a versão adulta da cara de pau, sabe? Porque ter coragem de apresentar ideias ousadas para os clientes. Então, cara, é um negócio que a gente aprendeu, assim, ao longo da carreira. Esse lance do gut feeling, de você, às vezes você tem que usar o seu instinto para acreditar se a ideia funciona ou não, ou se ela é a ideia certa para o seu cliente. E tem esse lance da transparência, que a gente tem uma relação muito próxima com todo mundo, porque é uma agência pequena, é uma rede pequena, então você pode conversar numa boa com todo mundo, abrir problemas e encontrar soluções juntos. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que a gente acaba. É quase que como se os valores da agência que a gente trabalha hoje, os projetos que a gente foi fazendo ao longo da carreira, resultaram meio que nisso, sabe? Então, não é por acaso, assim, e, cara, não veio fácil, né? Eu acho que isso que a galera. É legal da galera entender que às vezes não vem tão fácil. Eu, por exemplo, demorei 10 anos para conseguir trabalhar numa agência grande e, e foram 10 anos para conseguir emplacar uma ideia que a gente acreditava que poderia ser demitido se a gente apresentasse. E eu acho que é isso, gente.
essa apresentação que eu tenho para vocês, porque eu vejo muita carreira brilhante, muita carreira impecável. Eu sei que muita gente esconde, né? Dá aquela escondidinha no currículo, porque eu mesmo dou um miguezinho lá no meu, mas eu queria trazer esses lugares que eu trabalhei antes para mostrar que cara, às vezes algumas coisas que você fez ou alguma ideia que você emplacou numa agência que você nem cita mais no seu portfólio, no seu currículo, ela foi determinante para quem você é hoje. Então, é isso. Muito legal, parabéns pela trajetória. Fizeram esse comentário aqui já lá no YouTube, mas eu vou te perguntar, com quantos anos você começou em publicidade? Eu comecei com... Ó, sou velho, hein, gente? Eu tenho 35 anos. Eu comecei com 20... Eu comecei na publicidade, assim, cara, eu considero assim, a EC foi tipo a primeira agência de publicidade mesmo, assim, que eu trabalhei. Eu comecei lá com 24 para 25 anos, que eu comecei a trabalhar lá. Né? Então, eu sinto que eu demorei um pouco, assim, né? Se eu tivesse, por exemplo, feito faculdade de design, de publicidade, talvez eu já teria estagiado numa agência, já teria um pouco mais de contexto de mercado, né? Que acho que a gente estava conversando antes, que eu estava perguntando sobre os alunos da Red Hook, né? Que eu entrei na Cuca, eu não sabia o que era Cannes, eu não sabia o que era Archive, sabe? Eu não sabia de nada, assim. Então, foi ruim, mas ao mesmo tempo eu entrei com a cabeça aberta e falei, cara, beleza, o que eles me ensinarem, eu vou tomar como verdade. Eu tive sorte de ter professores legais, né? Que me ensinaram maneiras diferentes de pensar, né? O Léo estava na Talent, o Donato estava na OGV naquele momento de revolucionar a agência, então ele trouxe uma didática diferente, e é isso, assim, demorei um pouquinho para começar no mercado. Mas mandou benzão, assim, puta trajetória bacana, e eu acho que o legal de você trazer isso, foi muito legal você trazer isso, assim, que é o outro lado, né, não só o glamour, né, da sua carreira, mas toda essa outra parte, é que isso, eu acho que isso conecta muito com a realidade de muita gente, especialmente dos nossos alunos, que às vezes sofrem muito por uma ansiedade de estar logo naquele lugar, né, naquela posição e naquela agência. Então, assim, uma coisa que eu tento também falar por conhecer, assim, a história de várias pessoas do mercado que são super, hoje, né, super famosas e estão nessas posições, é que eu acho que todo mundo, né, Linus, acabou passando no início da carreira por situações similares. É como você falou, então, assim, a gente acaba vendo só essa parte e não tudo isso que você contou, que eu acho que é muito legal. Eu acho que todo mundo dá uma varridinha, né, para debaixo do tapete, alguns lugares que trabalhou, e, até que eu estava falando para você, que quando eu trabalhava na EC, que era uma agência média, acho que tinha um circuito de agências médias, assim, pequenas e médias no mercado. Tinha a EC, tinha a Santa Clara, tinha a Babel. Acho que no final, naquela época, cara, eu não tinha perspectiva, assim, porque eu sentia que eu nunca cheguei a mostrar portfólio nessas agências grandes, nas agências grandes do mercado, porque eu achava que não ia conseguir, sabe? Então, eu quase que me coloquei numa posição de que, cara, beleza, eu acho que a minha vida vai ser isso, eu vou trabalhar nesse tipo de agência, vou circular entre essas agências, vou tentar ser o melhor entre essas agências, nem tentar ir para uma grande agência, porque não tinha nem condições, meu portfólio não tinha nem condições, né? E dificilmente ia pingar um job que chegasse no nível do trabalho que eles colocam no dia a dia, sabe? Ah, e é legal, assim, porque você conta isso, parece que eu estou vendo alguns dos nossos alunos, assim, que ficam nessa insegurança, assim, mas será que eu posso mandar o meu portfólio e tal? Aí acho que entra essa parte da cara de pau que você falou, que é, né, guts. Eu acho que sim, porque quando eu consegui trabalhar na Grey, cara, você tem que ser um pouco cara de pau mesmo, você tem que sair, ver o portfólio da galera que você admira, que faz um trabalho legal. Eu acho que é mais importante você mostrar seu portfólio para pessoas que você admira, né, pelo trabalho, do que pelas agências, porque as pessoas podem sair das agências e nem sempre, sei lá, a filosofia da agência compactua com o que você pensa, sei lá. Então, na Grey foi assim, eu vi, cara, eu dei sorte lá porque eu tinha o trabalho do Lucas Heck, que era um diretor de arte que eu gostava do trabalho dele, mandei uma mensagem para ele, né, acho que eu bati muita cara, eu tinha uma listinha de agências,
e na época eu ligava assim, né? Ah, posso falar com tal, posso falar com tal. E aí você liga, você fala com a pessoa, você pede mais indicações, a pessoa te passa mais 3 nomes, e aí você entra num ciclo, né, infinito de mostrar o portfólio. Mas é isso, você pode ser cara de pau nessa hora, não tem problema nenhum. Acho que você tem que entender mais ou menos o limite entre ser cara de pau e ser um pouco chato, sabe? Isso existe um pouco. Então, se você encontrar esse limite, você vai se dar bem. Exatamente. Eu falo para os meninos tomarem esse cuidado o tempo todo também. Eu vou começar aqui a fazer umas perguntas da galera aqui, que o Wesley me passou. Vou para do João primeiro, que ele falou assim, Linus, você acha que o fato de você não ter conhecido as grandes agências logo cedo te ajudou ou te atrapalhou no começo da sua carreira? Cara, eu acho que, na verdade, eu tive um pouco de sorte de ter trabalhado com o Valdir, né, que era um cara que tinha uma agência pequena, mas que tinha experiência em agências grandes, e que me levou para 3 agências diferentes, né? Mas, não sei, eu acho que eu fiz um caminho um pouco mais difícil, porque eu trabalhei em agências muito pequenas, e eu tive a sorte que o Valdir me levou para as agências maiores. Me levou para uma agência maior, que era a Moody, e depois me levou para uma agência maior, que era a África. Eu acho que é mais fácil você já começar numa agência maior, sabe? Só que ao mesmo tempo eu vejo, até conversando com o Thiago, a gente conversa muito sobre isso, porque a gente tem trajetórias parecidas de... Cara, a gente quebrou muita pedra até chegar numa agência grande. Então a gente dá valor, dá muito valor ao que a gente tem, sabe? E, e às vezes, não sei, eu já vi pessoas que acabam entrando de primeira numa agência gigante, reclamando porque tá fazendo um job de um filme que tem, tipo, R$ 200 mil para produzir, sabe? Sendo que, na verdade, a gente já trabalhou em lugares que fazia flyer de padaria. Pois é, então, já emendando já na questão do João, é que, por exemplo, em projetos como esse, por exemplo, Jobs Mais Difíceis, o olhar de vocês, né, o seu olhar, acaba não te assustando tanto, talvez, nesse momento, porque você fez todo um processo de construção, né, e é isso, acho que talvez. Acho que talvez sim. Eu não sei, cada um tem uma experiência diferente, né? Eu acho que tem muita gente incrível do mercado que já trabalhou direto em agências grandes, cara, que nem sabe o que é fazer esse tipo de peça, sabe? Nem sabe o que é fazer uma peça de PDV, não sabe o que é fazer um banner de padaria, e tá tudo certo, assim. Mesmo porque se a pessoa já tá num nível na carreira que ela provavelmente nunca mais vai pegar esse tipo de trabalho, ela não precisa, sabe? Não precisa ter essa bagagem. Cada um vai dosando o, o que aprende ao longo da carreira. Mas eu acho que o mais importante é o que eu contei, né? Às vezes um job pequeno ou uma proatividade ou um projeto pessoal, ele é o suficiente para mudar a sua percepção de carreira, a sua percepção de como você enxerga comunicação, como que você pode melhorar como profissional, né? Não é também só baseado nos grandes projetos, nos filmaços, o Case que ganhou todos os festivais. Tanto é que apresentei aqui projetos que não ganhou nenhum Leão de Cannes, né? Então, eu tentei trazer uma narrativa que mostra um pouco mais a realidade, sabe? Legal. Eu vou convocar aqui 3 alunos que estão aqui na sala com a gente, até o música entra aqui na sala. Então, a Lana, a Maiara e o Paulinho que estão aqui, podem ir formatando perguntas. Ninguém entra na sala e não pergunta, já sabe, né? Então, vou ler aqui. Tem um comentário do... Oi? Vai ter que perguntar. Tá na sala, vai ter que perguntar. É isso aí. Tem um comentário aqui do Rick Garcia, é o Rick Dalmap, né? Eu adicionei ele no LinkedIn, por isso que eu tô lembrando. Não sei quem é, mas fala. Você não sabe? Você sabe, não? Sei, sim. Ó, meu sonho é poder trabalhar perto de pessoas tão criativas quanto o Linus. Obrigada, Red, por proporcionar essa oportunidade. E o João já complementou embaixo, que acho que foi o João que me falou do Rick. Falou, meu sonho é poder trabalhar perto de pessoas tão criativas quanto o Linus e o Rick. Trabalhei com o Rick é incrível. Legal. Um abraço pro Rick. Não, ele foi super elogiado já aqui, por isso que eu, né, fui adicionar. Ele gosta de pessoas legais. Aí o Bernardo também foi aluno da Red, é aluno eterno aluno, né? Se puder, fala um pouco ou dá alguma dica para quem está ganhando ok, pagando boletos para uma agência grande, mas não vai ganhar tão bem,
porém trabalha com gente foda. Ganhando ok numa agência grande, acho que é isso que quer dizer. Se você puder falar ou dar uma dica para quem está ganhando ok, pagando boletos numa agência grande. Acho que é isso. Não entendi direito, mas... Você entendeu? Também não entendi muito bem. Ô, Mas Bernardo, assim, pergunta de novo. eu acho que quando eu e o Thiago a gente entrou na África, a gente ganhava ok, dava para pagar os boletos e trabalhava com pessoas incríveis, né? Então, é aquilo, né? A gente ficou fazendo merchandising no Faustão durante 8 meses. Eu acho que aproveitar esse tempo para entender a galera, conversar com a galera, absorver tudo que eles têm de legal, sabe? E aproveitar esse tempo mais livre que você tiver para, cara, ser proativo, pensar ideias, porque é uma questão de você evoluir o seu critério, sabe? Então, se a gente ficar só fazendo merchan o tempo inteiro, cara, a gente ia estagnar na carreira. A gente ia ser a dupla do merchan na África, sabe? Legal. Putz, tinha uma outra aqui que eu acho que eu perdi, que era sobre... Putz, perdi. Vou para essa aqui, então. Ai, como fazer para conquistar esse coração? Paulo Damasceno mandou para você. Amo! Ó, Sim. Bumbum vai ser jurado do Clube de Criação, hein? O Paulo. Marcelo Seguti, Linus, meu sonho é que você acesse a minha pasta sem querer. Já acessei por querer. Ah lá. Tinha alguma coisa que eu acho, eu não sei se era sobre, putz, protótipo ou mockup. Como é que você faz para fazer um bom... Era alguma coisa assim, eu perdi essa pergunta. Perdi, Wesley? Não, deixa eu ver. Não. Qual o segredo de montar um boneco bom? Acho que era isso. Eu achei que era um mockup. Cara, o boneco é fazendo e errando. Porque quando eu estagiei na agência de design e ficava horas na mesa de luz, cara, eu não sabia usar o estilete, né? Então, sei lá, a galera ia fazer um wobbler de supermercado que tinha umas formas orgânicas. Os designers mais sêniores da agência iam me ensinar, eles pegavam o estilete e faziam igual ninja, assim, né? Cortava de primeira. E eu ia na tesoura, porque eu não tinha noção para fazer. Então, fazendo mesmo, não tem muito o que explicar. Fazer com calma, fazer com paciência, mas é isso. Bacana. A Mayara falou assim, ó, a Mayara que está aqui na sala, foi intimada, fez uma pergunta. Tem uma pergunta cara de pau. Qual é seu e-mail para a gente mandar pasta? linus@gut.agency, agência em inglês. Aí, Pode Mayara, mandar. escreve para a galera. Ou pode mandar pelo LinkedIn também, não tem problema. Boa. O Bernardo reformulou a pergunta. Ganhar bem numa agência pequena ou ganhar pouco numa agência grande? Eu acho que você tem que ver, eu acho que depende muito de cada pessoa, né? Se você tem condições de se manter ganhando menos, se a agência que é maior vai te dar condições de colocar trabalho melhor na rua, beleza, vai. Mas, não sei, acho que pessoas têm realidades diferentes, né? Se você tem filho, sei lá, se você não consegue, não vai conseguir pagar suas contas, cara, é muito difícil, né? É muito difícil falar. Tem casos e casos, mas a melhor dica é ir para as agências maiores, para tentar emplacar trabalhos melhores, para quem sabe ganhar mais e conseguir pagar seus boletos tranquilamente e emplacar trabalhos melhores ainda, né? Boa. Tem uma outra pergunta do Gustavo aqui, ó. Linus, muito legal a live. Você tem uma dica para quem é assistente e quer virar DA? Quem é assistente quer virar DA, eu acho que é primeiro mostrando seu trabalho, né? Não faça só seu trabalho de assistente, porque se você fizer bem seu trabalho de assistente, as pessoas vão te querer assistente para sempre. Então, você tem que mostrar, acho que mais do que estão te passando, sabe? Eu acho que proatividade sempre é um bom caminho, nem que seja projetos pessoais ou qualquer outra coisa, projetos que você faça com alguns amigos, encher o saco mostrando ideia. E, uma vez, numa agência, eu acho que eu tive um feedback legal que tem um pouco do lance de postura, sabe? Eu acho que muita gente tem uma postura de assistente, sabe?
é um pouco difícil de explicar, mas você enxerga na pessoa. Então, sei lá, a pessoa, ela aceita muitas coisas, não se posiciona, não dá sua opinião, ela só pega as coisas as demandas e faz. Então, além de você ser proativo de mostrar coisas novas, mostrar, porque quando você é assistente, você acaba fazendo para os outros, você não mostra mais o que você acredita, como que você pensa. Então, você tem que mostrar isso, você tem que ter uma postura que, que eu acho que existe aquele lance do limite entre a postura de ser cara de pau e chato, você tem que ser uma postura que não ultrapasse a arrogância também, né? Então você tem que tomar um pouco de cuidado. Mas se você mostra um pouco mais de postura, as pessoas vão te enxergar diferente e falar, cara, esse cara tá preparado para ser diretor de arte agora. Legal. A Paulinha, vou ler a do Paulinho, depois eu volto aqui para o YouTube. É mais comum mandar pasta como diretor de arte ou já tentar se juntar com o redator e rodar pasta em dupla? Nossa, eu acho que depende muito da agência que você está mostrando, assim. Acho que o mais fácil é você mostrar como diretor de arte primeiro. São poucas as agências que contratam dupla, cara, principalmente no momento atual, né, que tem muita gente desempregada, então, sei lá, são buracos que acabam sendo preenchidos. Mas a Gut, por exemplo, quando a gente entrou, era uma agência que só contratava dupla no começo. E eu até explico, assim, porque como era uma agência muito pequena, né, éramos em 13 quando a gente entrou, era melhor contratar umas duplas que já funcionavam bem, porque não tinha, para não ter margem de erro, sabe? De você contratar uma dupla e alguns meses depois a dupla não se dá bem. Então, no começo da Gut foi assim. Agora que ela cresceu, já não é mais assim, mas acho que no mercado lá fora costuma contratar muito de dupla, mas aqui no Brasil é melhor você ter o seu portfólio de diretor de arte, de redator e procurar. E se precisarem de uma indicação, você indica alguém que você gosta de trabalhar. Legal. Eu tenho medo de passar vergonha nessas lives aqui, mas assim, tem as perguntas que eu não entendo direito, mas vou lá, né? Felipe Lerman, não sei se é teu amigo. Ó, Linus, o que você acha da síndrome mão, pé, boca? Síndrome mão, pé, boca? Ai, não lembro. Ai, cara, não lembro o que é isso. Então, fiquei boiando aqui, por isso que eu falei, bom, vou perguntar, vai que é uma piada interna, né? Acho que é uma piada interna. Boiei, Felipe. Linus também boiou. Lerme, manda um WhatsApp, porque eu não lembro o que você está falando. Sorry. Então tá, vamos para a próxima aqui da Alana. Aí, Alana, vamos lá. Primeiro, foi muito inspirador para a gente que está tentando entrar no mercado. Sou do interior, verdade, esqueci de comentar isso, interior de São Paulo, né? E seu começo é exatamente meu dia a dia. E eu queria saber se você tem dicas para a gente apresentar ideias sem briefing. Dicas para. Cara, eu acho que não sei, pelo menos eu e o Thiago, que a gente gosta de fazer. A gente gosta de montar a apresentação ou um vídeo, né? Mas vídeo, assim, é um segundo passo. Mas eu acho que o mais importante é você mostrar alguma ideia que esteja dentro do universo do cliente que você está pensando e que traga um insight muito bom, uma verdade humana, né? Muito boa no começo. Então, eu acho que contar uma ideia é um processo de venda também. Você tem que vender uma ideia para o seu diretor de criação, né? Você não pode só contar a sua ideia. Então, preparar ela, trazendo um insight muito forte. Cara, se você traz um insight verdadeiro, muito forte, a ideia tá 50% aprovada já. Porque daí, pelo menos, isso ele já gosta. Então, já tem alguma coisa. Por mais que ele não goste da ideia depois, já tem algo para se apegar, para repensar, tentar chegar em novas soluções, né? Então, acho que saber vender a sua ideia é muito importante, né? Trazer um insight verdadeiro, ou trazer um fato muito interessante, ou trazer um dado muito legal, sabe? Alguma coisa que já começa a brilhar o olho antes de você ver a ideia, já brilhou o olho na hora que você apresenta. Eu acho que isso é mais importante na hora de você contar uma ideia. E tá dentro do universo do cliente, né? Não ser algo totalmente fora. Então, a gente tinha a conta da Braskem lá na África, que trabalhava com plástico, que é uma empresa super séria. Você não vai chegar e mostrar uma ideia de dildo de plástico para eles, né? Eu acho que é isso também. Legal.
tem mais uma do Seguti aqui. Para quem está começando no mercado e é diretor de arte como você, quais dicas e referências de profissionais você pode passar? Cara, dica, eu acho que, assim, é um negócio que até trabalhando na Gut, é um negócio que o Anselmo fala, né? Você tem que ser um ad nerd, tem que ser um ad nerd, mas eu acho que você tem que estudar propaganda sim, sabe? Mas estudar assim, acompanhar o mercado, ver o que está rolando, ver o que ganhou nos festivais, acompanhar. Cara, eu sou meio que rato de portfólio, então eu tenho muito portfólio salvo. Assim, tenho, sei lá, mais de 1.000 portfólios salvos no meus favoritos, porque eu vejo ficha técnica, acesso portfólio salvo de brasileiros e de gringos, né? Eu acho que é legal você ver portfólio de gente que trabalha no exterior, também nos Estados Unidos, em Londres, na Inglaterra, ou, sei lá, na Austrália. A Austrália é um mercado que está bem legal agora para propaganda, para você entender também como que eles pensam, né? Qual que é o método de raciocínio deles. Assim, não se apeguem muito a portfólio só de brasileiro, porque chega uma hora que existe um método de portfólio brasileiro também, né? Sei lá, que você vê em portfólio de gente que trabalha em Nova York ou que trabalha em Los Angeles, que já é totalmente diferente, ou que trabalha na Europa, em Amsterdã, já é totalmente diferente, sabe? Portfólio de dupla que trabalha no exterior já tem uma outra maneira de pensar. Enfim. Bem legal. Tem uma coisa que eu descobri agora só, foi o Eric Rosa que me falou que tem gente, você falou esse negócio dos portfólios brasileiros ter um padrão. O Eric que me falou que tem pessoas que arrumam o seu portfólio, né? Tipo, para ficar bonitão, assim, tipo. Eu acho que um lance que eu vejo que as galeras falam, até recruiter costuma falar, é que o portfólio brasileiro, cara, o portfólio de scroll, que é aquele portfólio que é uma página só que você dá o scroll, esse é o portfólio brasileiro, sabe? Você raramente vê um portfólio de um americano que é dessa forma. Acho que é muito por conta dos recruiters que eles preferem ver os thumbnails já alinhadinhos e já entendeu todo. Às vezes ele nem clica no projeto porque ele já conhece o projeto, né? Só que eu mesmo já tive portfólio de todas as maneiras, principalmente porque no começo de carreira você não tem muita ideia para fazer thumbnail. Não dá para você dividir seu portfólio por projetos se você só tem trabalhos pequenos, sabe? Então, eu acho que vai muito de momento, o que você acha que vai funcionar melhor para você também. Legal. Bom, gente, eu vou fazer mais duas perguntas só, porque o nosso tempo aqui já deu quase 2 horas. Mentira. Não, é sério mesmo. Mas ó, a gente tem um comentário, uma pergunta do Paulinho e um comentário do Vitor. O Vitor está pedindo para você passar um briefing da Gut, e a do Paulinho é assim, ó, como é que você aceita ideias para clientes aí de vocês? Se eles tiverem uma ideia para Dominus, acho que ele mencionou, como é que você receberia, por exemplo? Vocês veem isso? Não, pera, eu não entendi. São duas perguntas. A primeira é como que vem os briefs da Gut, é isso? Não, é para você passar um briefing da Gut para os alunos da Red Hook. E a do Paulo é se eles tiverem uma ideia. São duas perguntas separadas, uma veio pelo. Ah, tá, tá. Cara, eu posso passar um briefing da Gut. Eu acho que, sei lá, Dominus é um cliente legal para pensar, porque é um cliente que tem uma linguagem um pouco mais ousada, é um cliente que aceita ideias mais malucas, sabe? O pessoal da Gut mesmo emplacou ideias muito legais, assim, para Dominus, né? O Rainor, o Murilo, a Júlia, a Laís. Eles emplacaram uma ideia que era do Breaking Bad. Tem um episódio que o Walter White jogou uma pizza no telhado, então eles fizeram, e era mais ou menos na época do lançamento do filme do Breaking Bad, então eles fizeram uma promoção que eles esconderam pizza nos telhados da Domino's, quem encontrasse ia ganhar pizza de graça, sabe? Tem um pouco mais dá para ser mais ousado, um cliente que dá para ser mais ousado, e é aquele cliente que tem uma verba menor, então é um cliente bom para exercitar ideias legais com uma produção menor, sabe? Como que você consegue produzir um negócio legal com pouca grana e fazer uma ideia de impacto bacana? Então tá combinado. Próximo job você que vai dar. Tipo, da turma. Mas aí eu passo pro Murilo e pro Rainor também dar uma olhada nas ideias juntos, e é isso. Fechou. E a questão do Paulinho, se eles tiverem alguma ideia e quiserem te encaminhar, eles podem? Claro, claro, pode sempre mandar ideia. E, assim, mandar ideia
não só para clientes, sabe? Se você tem uma iniciativa, alguma ideia de um projeto pessoal, tipo, cara, eu tô pensando em fazer um projeto com uma galera aqui, pode me mandar, não tem problema nenhum. Eu gosto de ajudar também, assim, sabe, tentar dar uma pedalada, manda no LinkedIn, tamo junto. Legal. Então, a última pergunta de hoje à noite é do Bernardo de novo. Ele falou assim: hoje tudo quase. Não, hoje quase tudo é craft. Como você vê a diferença disso no Portifa, de um DA para um designer? Tá. Cara, então, eu acho que, não sei, eu tenho uma opinião que eu acredito mais em ideias do que craft, sabe? Eu acho que existem diretores de arte que pensam diferentes. Eu gosto mais de pensar numa ideia e usar o craft, ele é a execução da ideia, né? Eu não acredito muito em ideias que são de craft, mas isso acho que é a maneira de pensar de cada um, sabe? Só que eu acho também que quando você está no começo da sua carreira, mostrar craft é bom, porque isso, às vezes, é isso que vai te ajudar a entrar numa agência. Às vezes você não tem oportunidade de emplacar grandes ideias, então se você tem uma mão boa de design, isso vai ser um diferencial, uma vantagem sua. E também que, cara, hoje em dia, diretor de arte e designer, meio que as coisas se fundiram muito, sabe? Porque é difícil ter agências que têm esses dois departamentos, né? Ter só o designer e só o diretor de arte. Hoje em dia também, diretores de arte sempre beberam muito de referência de design e as execuções, não sei, os clientes têm verbas cada vez menores para produzir, então não é mais aquele tempo que você produzia aquelas fotonas que você pagava, sei lá, 60 mil reais, 100 mil reais para produzir uma foto. Então você acaba se segurando no design para encontrar soluções mais baratas e mais simples para resolver, né, visualmente. Então, as coisas meio que andam em paralelo, sabe? Você tem que usar o design a seu favor, mas para mim, pelo menos, sempre focado na ideia. Então, se você tem uma ideia boa, tenta trazer craft em cima dessa ideia, sabe? Muito legal, Linus, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por compartilhar isso com a gente aqui, né, todas essas informações. Galera, obrigada por terem participado, foram quase 2 horas, recorde você aqui nos nossos painéis. Mas é que eu falei demais, gente. Não, tudo muito legal, acho que super inspirador tudo. Obrigadão, viu? Pô, obrigado vocês. Celinha, se vocês quiserem, acho que a gente pode voltar aqui para conversar de outros projetos, conversar dos projetos maiores, assim. Né? Aqui acho que foi a ideia foi contar um pouco mais a trajetória que está embaixo do tapete. E eu acho que é uma outra maneira de tentar inspirar a galera da escola, sabe? Não só trazendo grandes cases, mas se vocês quiserem, a gente vem aqui, eu volto com o Thiago, a gente conta uns cases legais que a gente fez, porque temos histórias muito boas para contar ainda. Não, sem dúvida. Vamos marcar uma próxima. E você, eu acho assim, você, até eu acho que por essa sua trajetória, você entende muito bem a realidade, né? Como a gente estava conversando antes, da galera que está começando, dos alunos, os perrengues e tudo mais, da vida real. Então, acho que você tem muita coisa que você consegue identificar aí que você pode trazer que vai ser relevante. É só a gente combinar, assim, as datas certinhas. E essa questão do briefing é real mesmo, como eu te falei antes, eu sempre gosto de trocar os diretores de criação, porque você tem o seu jeito, né, a sua experiência, que é diferente, eu acho que transmitir isso para o grupo é legal, para eles terem muitas referências de profissionais do mercado e saber com que eles se identificam, né, o seu jeito combina com o meu, porque às vezes eu não combino com ele, mas eu super vou me identificar com o seu jeito, e isso é legal. Sim, sim. Eu acho que é isso, né? Às vezes você se dá bem com algum diretor de criação ou com algum criativo que você gosta de mostrar ideia, faz parte também, e esse mercado é feito de pessoas, né? Então, cara, não adianta nada, e não adianta nada também o cara ser um gênio e ser um puta babaca, sabe? Tentar encontrar pessoas legais que você gosta de trabalhar e que tem um critério bacana, acho que é fundamental. Com certeza, é isso aí. Obrigadão, viu? Obrigado, gente. Galera, para a galera, só vou lembrar que a gente tem cursos de criação para começar aqui, vai ser tudo virtual. Tem o do Fernando Duarte, lá da UMAP, que vai dar um de redação agora, nos próximos dias, que eu não lembro exatamente a data. E eu acho que tem direção de arte, e o Will Ferrari também, da Amplify, também vai dar um outro muito legal, mas que é um pouco mais longo também de criação. Legal, Fazer... gente. Tem que aproveitar, hein? Muito massa. Aproveita porque eu não sabia o que era Cannes quando eu comecei o curso.
Mas é que eu falei, tem uma galera que não sabe mesmo, mas daí a galera vai meio que se descobrindo e eles mesmos se ajudam, dando dicas, é muito legal. Sim. Obrigada, Linus. Vamos jantar agora. Tchau. A live tá no ar ainda? Tá no ar, tá no ar. Então, tchau, gente. Tchau.